Queridos amigos, aqui mais uma vez nos encontramos reunidos, espero encontrá-los todos bem, tá? Física e emocionalmente, né? Atravessando todo esse período aí de isolamento social, tá? Em paz, harmonia e verificando sempre as oportunidades de trabalho e de estudo, né? Que é exatamente o motivo de nós estarmos aqui nesse momento. Então, para hoje, nós escolhemos do livro Amor Terapia, ditado por Joana de Ângeles Adivaldo Franco, a seguinte página. Ama e contribui em favor do progresso, sem lamentação de qualquer natureza, em paz e confiança. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, que nós possamos nesse momento, né, contando sempre com a ajuda generosa e amiga de Alta de Souza, elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, né, solicitando que as suas bênçãos nos envolvam para que possamos continuar essa tarefa de aprendizado, essa tarefa de elevação e de progresso nessa existência, né? Que através das lições aqui recebidas, nós possamos realmente nos melhorar a cada dia, possamos angariar todas aquelas ferramentas necessárias ao nosso trabalho no bem, ao nosso burilamento interior. E assim, pedimos a proteção de todos, para que a nossa reunião possa transcorrer em paz e harmonia. Hoje estamos estudando o livro Médiuns e Mediunidades, ditado pelo espírito Viana de Carvalho a Divaldo Franco. E o nosso estudo de hoje é o capítulo 9, chamado Responsabilidade Mediúnica. Interessante que Viana de Carvalho abre esse capítulo, né, fazendo um verdadeiro passeio pela história universal e pela Bíblia, mostrando como a mediunidade sempre esteve presente na vida do homem, né? Como a mediunidade se manifestava, seja por que nome fosse, seja de que jeito fosse, mas ela sempre existiu, né? Daí em plena humanidade. Então esse passeio que Viana de Carvalho faz pela história é algo assim altamente enriquecedor na nossa vida, né? Porque nos dá a certeza da existência da mediunidade, né? Então ele pega fatos antiquíssimos e vai mostrando para nós, tá aí hoje, né, com esses ensinamentos que nós temos trazidos por Kardec através de O Livro dos Médiuns, né, nós podemos encaixar cada um daqueles fenômenos dentro de toda aquela catalogação que Kardec apresenta para todos nós, né? Então, essa é a comprovação prática da mediunidade, né? Agora, se nós avançarmos mais e estudarmos outros livros, né, como, por exemplo, Leon Denis, ou mais ainda, melhor ainda, quando a gente pega Gabriel Delany, né, há pouco tempo eu acabei de ler aquele A Alma é Imortal, tá, em que ele praticamente leva o livro inteiro mostrando, né, fenômenos mediúnicos, o tempo todo mostrando fenômenos mediúnicos, os cuidados que eram feitos, né, verdadeiramente absurdos, eu até já comentei isso em outro estudo, né, verdadeiramente coisas absurdas que se faziam com os médiuns para comprovar a veracidade de tudo aquilo. Agora, num outro livro dele, depois desse, chamado A Reencarnação, ele continua, tá, com a apresentação dessas provas e vai até mais longe, chega até ao Brasil, quando num dos seus capítulos ele cita aí Frederico Figner, né, que foi da Federação Espírita Brasileira, e Ana Prado, que foi lá no início do século passado, uma grande médium de efeitos físicos. Nós tivemos também, né, Peixotin, tivemos aí outros médiuns também, e todos se dedicaram, rigorosamente à mediunidade, né? Principalmente nessa área
de fenômenos mediúnicos, né? Mas a mediunidade não basta só isso. Se nós olharmos, nós vamos ver que ao longo do tempo, né, vão desaparecendo esses médiuns de efeitos físicos. Né? Eles vão desaparecendo. Então, vai declinando. Não se ouve mais falar num Arigó da vida, né? E nesses fenômenos mesmo, como o Peixotinho e tantos outros mais, né? Muitas materializações. Elas ainda existem. Tá? Esses fenômenos de físicos, né? Vamos dizer assim, da mediunidade, ainda existem. Mas nós vamos caminhando, né? E outro dia até, o Márcio falou muito bem aí, o capítulo 1 do livro Seara dos Médiuns, né? Ele nos mostra, Emmanuel nos mostra, que o caminho agora é o Evangelho, é a evangelização. Tá? Então, aqueles que trabalham na área mediúnica, ou aqueles que trabalham também na área mediúnica, mas não percebem isto, tá? Por que eu digo isso? Né? Que é a chamada mediunidade intuitiva. Então, mostra o quanto nós temos que ter de responsabilidade. Né? O médium ativo, aquele médium que tem a comunicação ostensiva com os espíritos, tá? Esse, então, ele tem uma dedicação, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a aproximação de um espírito sofredor, a aproximação de um espírito obsessor, a aproximação de um espírito que muitas das vezes ainda está muito ligado à terra, ligado às vezes até aos próprios despojos carnais dele, tá? Tem que fazer com que o médium tenha uma responsabilidade muito grande com aquele que aparece, com aquele que chega perto dele. Por quê? Porque ele vai assimilar ali, durante aquela comunicação, todo aquele sofrimento daquele espírito. Tá? E ele tem que ter um domínio interior muito grande, ele tem que ter muito amor para doar para aquele espírito. Ele não pode, em hipótese alguma, deixar transparecer aquele espírito alguma coisa assim como uma repulsa, uma indignação, nada. Ele tem que se doar, né, com todo amor, aquele irmão nosso que ali está preso àqueles erros todos da sua última encarnação, daquele que está preso ali a todas aquelas dificuldades que ele está passando depois do seu desencarne. Isso aí é que mostra a responsabilidade de um médium. Mais ainda, né, porque essa responsabilidade ela tem que ser aplicada sempre desse jeito. Por quê? Porque ele também, na grande maioria das vezes, é também alguém falido do passado. É alguém em dificuldades do seu passado que precisa desse contato para desenvolver a caridade, para desenvolver o amor, para desenvolver a abnegação e tantas outras virtudes mais que nós poderíamos ficar aqui um longo tempo ditando aqui para todos. Né? Então, é importante nós vermos essa responsabilidade mediúnica. Tá? O doutrinador, o esclarecedor, seja lá que nome, o psicoterapeuta espiritual, cada dia aparece um nome diferente, esse também tem que ser um médium. Tá? Porque normalmente, quando nós estamos sentados ali do lado do médium e estamos ali conversando com aquele espírito sofredor, nós somos cercados também de amigos nossos mentores ou trabalhadores da espiritualidade, que vão nos intuir naquilo que nós vamos conversar. Então nós temos que ter também a mente aberta, a responsabilidade por aquilo que nós vamos falar para aquele espírito. Isso é também uma responsabilidade mediúnica muito grande. Né? Isso é uma responsabilidade mediúnica muito grande. E não paramos por aí. Todos nós que fazemos todo esse trabalho de divulgação doutrinária também somos médiuns, né? O chamado médium também intuitivo. E nós temos
também a nossa responsabilidade muito grande, que é a quantidade de pessoas que está nos ouvindo, encarnada e desencarnada. Olha o quanto você tem que ter de responsabilidade nos seus estudos, né, em tudo aquilo que você prepara para falar. E eu falo isso também em relação ao médium ostensivo e em relação ao médium doutrinador. Por quê? Todos têm que estudar muito, porque quanto mais nós estudamos a doutrina, quanto mais nós estudamos o Evangelho de um modo geral, mais nós vamos nos fortalecendo, tá? Internamente, para poder acolher esses momentos. O nosso entendimento é maior. Nós vislumbramos sempre naquele que está ali à nossa frente, visível ou invisível, né, dependendo das qualidades mediúnicas daquele que está recebendo ali aquela comunicação naquele momento, né? E tal, às vezes até de alguns doutrinadores que também têm a clarevidência dentro da sua mediunidade. Então, olha a nossa responsabilidade em relação a esses espíritos todos. Tanto nós que trabalhamos na área da divulgação, quanto aqueles que trabalham ali. Tá? Olha o trabalho dos médiuns que também fazem o quê? O passe. Também ali há necessidade do quê? De estudo o tempo todo, para pesquisar sobre fluidos, sobre perispírito, uma série de coisas, para que você não se torne um mero magnetizador. Não, você tem que ter as condições internas de estudo, de abnegação, de responsabilidade com aquilo que você vai fazer, que é o passe. Tá? Ali você vai transferir energias, mas você tem que ser responsável por isso. Então você tem que ser responsável no seu preparo físico, no seu preparo moral, tá? Você tem que ter essa responsabilidade toda. Então a mediunidade, ela é muito mais vasta, mas também ela é muito mais, como podemos dizer assim, ela exige de cada um de nós muito mais responsabilidade do que pura e simplesmente participar de uma reunião, assistir uma manifestação mediúnica, ou ir lá falar com o espírito, entrevistar o espírito sem amor no coração, sem aquela dedicação, sem aquela vibração que você tem que passar para o espírito, né? Porque você vai vibrar em direção a ele. A mesma coisa, não é simplesmente, chegou a hora do nosso passe, levanta e sai dando passe e está ali. Não, você tem que ter a responsabilidade daquilo que você está fazendo. A concentração, você tem que estar prestando atenção naquilo que você está falando, esquecer, abstrair que o resto do salão existe. Para você, só existe ali naquele momento aquele que está na sua frente. Então, isso tudo é responsabilidade mediúnica, tá? É responsabilidade que todos nós temos que ter, tá? Perante os nossos semelhantes, sejam encarnados ou sejam desencarnados. E a base sempre é o quê? O estudo. A base sempre é nós nos dedicarmos ao aprendizado, à pesquisa, ao entendimento, à conversa com todos, dirimindo dúvidas e tudo mais, para que nós possamos cada vez mais termos ferramentas internas, termos equilíbrio maior, conseguirmos dominar os nossos erros do passado, para poder doar mais aos nossos semelhantes, né? Vibrar ali do lado deles, né? Se envolver de corpo e alma. Aqueles que estão num trabalho, numa mesa mediúnica, têm que simplesmente, vamos dizer assim, sair do ar. Por que eu digo isso, né? Esquecer que estão dentro de uma sala, esquecer os seus problemas, esquecer o mundo lá de fora. A responsabilidade dele naquele momento é auxiliar e reencaminhar aquele que está ali na sua frente. Mesmo que você não esteja fazendo um atendimento direto, esteja lá aguardando a sua vez de trabalhar, ore o tempo todo, vibre sempre. Essa é a nossa responsabilidade. Dessa forma é que nós temos que encarar a mediunidade. Que Jesus nos ilumine, ampare e abençoe,
e que nós possamos prosseguir essa nossa jornada evolutiva, tá? Assumindo cada vez mais essa responsabilidade, não só perante a nós, mas perante a nossa casa, perante a espiritualidade maior. E que todos eles nos abençoem. Que assim seja.